Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço que se inscrevam no canal e curtam mais esse áudio. Existe uma afirmação que constantemente eu ouço. As pessoas dizem, Deus está escrevendo a minha história. Ou dizem, Deus vai escrever a sua história. Eu acredito que Deus ele pode sim escrever a história do homem, e ele faz isso, mas o papel de Deus está mais como o autor do livro, e não como escritor. O autor é aquele que projeta, é aquele que idealiza, é o que faz toda a construção daquilo que será escrito. Mas no fim das contas, o que será escrito depende do escritor. E essa que é a questão. Eu sou o escritor, você é o escritor, todos nós somos os escritores. O Senhor ele nos dá um esboço, um projeto daquilo que Ele quer que seja escrito. Mas quem escreve é você, sou eu. Quando comparamos as histórias bíblicas de José e de Davi, há uma grande diferença. A história de José é muito mais linear. É uma história sem erros. Embora muitos acusadores, podemos dizer assim, queiram enxergar erros na trajetória de José. Talvez façam isso por não ter entendido o real simbolismo da história. José é uma figura de Jesus. A tipologia mais precisa de Jesus no Antigo Testamento está em José. Ele é enviado pelo Pai para reportar acerca das más obras dos seus irmãos. Ele é traído e vendido pelos seus irmãos, vendido por preço de escravo, é humilhado, é injustiçado e no final ele é exaltado. Uma clara história de redenção. Agora, quando nós saímos da história de José, que é essa história tão linear, e vamos para a história de Davi, fica mais fácil entender o que eu comecei dizendo, que Deus ele é o autor da nossa história, mas nós somos os escritores. Davi fez muitas escolhas boas, outras péssimas. A Bíblia mostra as escolhas e as consequências das escolhas de Davi. Davi vai para Keila, ele consulta ao Senhor, chega em Keila, ele livra dos filisteus a cidade, e ele consulta ao Senhor de novo, perguntando se os moradores da cidade entregariam ele para Saul, que ficou sabendo que ele estava lá. E o Senhor diz, sim, eles entregarão. E ele foge de Keila. Davi passa a viver com os filisteus, na terra dos filisteus, foge dos termos de Israel, ele peleja uma guerra com os filisteus, contra a vontade de Deus, e isso acaba trazendo um desdobramento. Em 1 Samuel 30, quando ele estava pelejando contra o povo de Israel, a favor dos filisteus, olha a situação de Davi e dos seus homens. Os amalequitas tomam suas mulheres e suas famílias e destroem a cidade de Ziclag. Davi escolheu se relacionar com a esposa de um dos seus maiores guerreiros, Urias, Betseba. Nós conhecemos o episódio de Betseba e também conhecemos as consequências das escolhas de Davi. O Salmo 51 é uma confissão. Davi ele praticamente diz no Salmo inteiro, Senhor, eu fiz isso e eu sei que eu não deveria ter feito. Isso vai muito de encontro com a nossa vida, irmãos. Porque eu reparo que as pessoas elas querem deixar acontecer. Entendem errado a palavra esperar em Deus, confiar no Senhor, e espiritualizam tudo, todos os acontecimentos da vida humana. Às vezes nós esperamos, e não decidimos nada, e não tomamos atitudes. Não estou falando de atitudes erradas. A história de Davi nos mostra que quando escolhemos mal, colhemos mal. Mas existem decisões que são nossas, escolhas que são nossas. O que eu reparo das pessoas que vivem um deserto é que são pessoas conservadoras, na sua maioria. E o conservador ele tem uma grande resistência a mudanças. Ele não consegue abrir mão do passado, ele não consegue vislumbrar a possibilidade de um novo. E eu estou falando mudanças nos pequenos detalhes, nos pequenos sentidos da palavra mudança. Eu vou falar por mim mesmo. Eu sempre tive uma resistência muito grande em relação a congregar em uma outra denominação que não a minha, que eu cresci. E há uma linha muito tênue entre descansar em Deus e acomodar em Deus. Porque tem muita gente que está acomodada e argumenta dizendo que está descansando. A caneta está na tua mão, irmão. Deus vai te dar as diretrizes. Se você perguntar para Ele, Ele te responde. Deus tem prazer em falar com o homem. Desde o Éden, Deus sempre teve prazer em falar com o homem. Agora quem vai escrever é você. Se você vai escrever aquilo que Ele está te dizendo ou não, é uma escolha sua. É claro que se você escrever aquilo que é o contrário
do que ele está falando, possa ser que ele permita. Ele pode permitir. É incompreensível a permissão de Deus que ninguém entende ou não quer entender. Agora eu acho que pior do que escolher mal é não escolher. É não tomar uma decisão. É ficar estagnado, parado. A decisão de Ló foi difícil em Sodoma e Gomorra, porque tudo aquilo que ele entendia por vida, todos os laços afetivos dele estavam ligados àquela cidade, àquela casa, àquele lugar. Por isso que o Senhor deu uma ordem: não olhe para trás. Ele teria que naquele instante romper com o passado, romper com o que aconteceu, romper com as lembranças. Seria um rompimento radical e total. Porém a mulher dele não conseguiu. E é muito interessante porque poderia ter acontecido qualquer juízo com ela, mas o juízo que Deus escolheu tem uma profunda simbologia. Ela ficou parada, ela se transformou numa estátua de sal, paralisou. É o que acontece com quem olha para trás, com quem não consegue olhar para frente, não consegue quebrar o retrovisor do passado, fica estagnado. Saia da inércia. Vou finalizar aqui a mensagem dizendo que use a sua caneta, faça escolhas corretas em Deus, escreva a sua história. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.